Primeiro Jornal, Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Em nosso espaço de entrevista de hoje, eu recebo o presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Calçadistas de Teutônia, o Sindicaut, Roberto Miller. Bom dia, Roberto, tudo bem? Bom dia, Bruna. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Tirol. Roberto, qual a atual situação do setor calçadista de Teutônia hoje? Bom, eu acredito que o setor calçadista ele sempre teve ciclos de altas, baixas e até de estabilidade, mas acredito eu que o momento atual, o ano de 2019, tem sido talvez a maior crise em toda a história do calçado de Teutônia. Inclusive superando momentos de angústia, como foi em 2007, 2008, com o fechamento do Reifer e da Blip. Então, hoje, a situação ela está bastante incerta, onde simplesmente a economia do país ela está parada. E essa economia estando parada, não há um consumo. E se não há consumo, não há produção. Se não há produção, não há emprego. Então, é um efeito que está nos tirando muito sono e está tirando muito emprego de muitas pessoas. Então eu até cito um exemplo, por exemplo, o mês de junho foi um mês estritamente quente. Então foi um mês que não se vendeu sapato, ou mais, melhor, não se vendeu bota. Porque você compra uma bota para usar no frio, tudo. Então no mês de junho foi um mês que não houve venda de bota. E a bota, ela é fabricada em nossas empresas, é um valor maior, é um valor agregado maior. Então, o mês de julho, aí sim, deu frio. Só que aí muitas pessoas já pensam, tá, mas será que eu vou comprar uma bota ainda no mês de julho? Logo agosto tá aí, já vai passar o frio, eu não preciso mais nada. Então há essa incerteza de você ir às compras e fazer alguma coisa. E também com relação à própria roupa, essas coisas que nós temos algumas empresas de malharias, confecções, que nós temos dentro da nossa base, a gente não pode esquecer isso. Também a pessoa não vai às compras, nós somos muito imediatistas. Nós queremos comprar quando tá frio agora, eu vou comprar. Mas não tá frio, eu não vou comprar. E aí nós estamos sofrendo isso. Outra coisa, a exportação no país, com a Argentina em crise, nós sofremos também muito com a exportação. E aí se não exporta, esse sapato está no mercado interno aqui no Brasil, nós estamos enchendo as prateleiras das lojas, só que talvez não há consumo. Então hoje nós estamos tendo... a própria Beira Rio, ela está fazendo estoque, né? Está fazendo um estoque muito grande, está chegando a em torno de 10 milhões de pares de estoque. Então, lógico, ela aposta na retomada da economia lá na frente, mas se a economia não melhorar, nós estamos adiando o problema. Se melhorar a economia, que se ela vender, certamente valeu a pena ter feito isso, né? Então, é uma incerteza que nós estamos tendo, né? E aí, próprios ateliês, cada um tem que tirar umas pessoas, tudo, né? Então, realmente, hoje, para você conseguir um emprego novo, né, de alguém chamar, está muito difícil. Até porque hoje as fábricas trabalham no sentido inverso da temperatura. No verão é produzido material do inverno e no inverno é produzido material do verão. É bem isso aí, né? E a própria sandália, isso são valores pequenos, né? Que nem os ateliês, eles costuram as sandálias, essas coisas, e não é um valor muito alto. Então você tem que fazer uma produção muito grande para você conseguir fazer o giro de pagar todas as contas. Então, e se não há pleno abastecimento, ou seja, se não há muita produção, esse dinheiro vai faltar. Ao final do mês você não vai conseguir fechar as suas contas. Então é o que nós estamos vendo, né? Então são raras as empresas que estão com pleno emprego, que estão com contratações, que estão vendendo, né? Então, que nem própria Paquetá, nós temos essa situação bastante difícil, né? Paquetá completou 74 anos de fundação. E agora, nesse momento difícil, né, que ela entrou em recuperação judicial, a gente não sabe o dia de amanhã, né? Hoje nós temos uma situação daquele pessoal que foi desligado, que entraram naquele dia da recuperação judicial. Esse pessoal não recebeu ainda os seus direitos trabalhistas,
vai passar por uma audiência, né? Nessa audiência vai então se definir como é que vai ser e qual é o prazo de pagamento que vai ser, porque tudo vai agora passar pelo administrador judicial na verdade, não é falência, né? É um passo bem antes, né? Então, eu entendo que se a recuperação judicial for bem planejada, for bem executada, ela tem seu valor. Só para ter uma ideia, como foi dito no dia que conseguiram a recuperação judicial, que é a antiga concordata, 638 milhões de dívida. Certamente, essas dívidas, a grande maioria dessas dívidas são dívidas bancárias. Então, daqui a pouco a empresa emprestou lá 5 milhões e hoje são 150 milhões, por exemplo. Então, esses são valores irreais que foram gerados através de juros. Então, com essa RJ, agora há uma organização das contas. Diz, olha, foi emprestado 5 milhões, quanto é que realmente a que não vão pagar? Não vão pagar 6, não vão pagar só 5, capital, tudo, né? Então, se ela for bem conduzida, tem salvação. Agora, você vai me perguntar, qual é o futuro da Paquetá em Teutônia? A gente não sabe. Né? Nós temos lá um prédio magnífico, um terreno magnífico, né, que poderia gerar outros empregos, tudo, né? Só que, lógico, qualquer empresa pequena não dá para colocar, porque seria uma questão de aluguel, ou não consegue comprar o prédio, tudo, né? E a gente se pergunta, será que a Paquetá vai ficar viável em Teutônia, com daqui a pouco 140, 100 pessoas? Né? Então, a gente não sabe dia de manhã, né? Então, o que nós hoje temos que trabalhar para que todos os trabalhadores que estão lá, ou que já saíram, recebam seus direitos, né, e então consigam arrumar outro emprego, né, e oxalá que o mercado do sapato melhore e que amanhã depois uma outra empresa surja, ou a própria Paquetá traga alguma coisa do Nordeste, ou volte a investir em alguma coisa para gerar empregos. Agora, hoje a gente não tem uma certeza de nada. Infelizmente, a gente sabe que houve o fechamento e a redução de equipes em algumas empresas, não só na questão da Paquetá, né, Roberto? Nós tivemos ainda um ateliê que acabou fechando também em Teutônia agora, recentemente, um ateliê que estava estritamente com tudo em dia, com as contas em dia, tudo, né? E ele viu que achou por bem que não era mais um momento de continuar e acabou fechando as atividades, né? Então, isso nós estamos tendo meio que mensalmente alguns perigos referentes a isso, né? Então, tivemos também uma malharia que fechou em Teutônia faz agora metade do ano, né? Junho, julho, não me lembro mais qual que mês foi, né? Também foi mais 25 trabalhadores que perderam seu emprego, mas foi tudo pago, obviamente, né? Então, e aí o que mais me preocupa é se o setor calçadista às vezes está em crise, outros setores absorvem essa mão de obra. Mas no momento nós estamos tendo uma crise geral, né? O comércio, você vê, o comércio está bastante preocupado, que não vende. A construção civil também não está pleno com empregos, essas coisas, tudo, né? Móveis, também altas e baixas. Nós temos várias empresas de móveis, mas volta e meia a gente sabe que uma atrasou, uma demitiu e não pagou, né? Agora, recentemente, a própria Comfortflex de Estrela, que eu até presenciei nas audiências, e para não citar de Teutônia, então também temos alguns problemas. Então, é um efeito realmente caótico, né? Então, faltando emprego na vida da população, tudo dificulta, né? Então, você vai acabar gerando desemprego, você vai acabar tendo gente na fila mais do SUS, mais na fila do seguro-desemprego, né? Você sacou fundo negativo, você acaba tendo que controlar as contas, porque se você não tem arrecadação, você não tem dinheiro, você não consegue comprar. Essas pessoas, muitas vezes, elas acabam se sujeitando a trabalhar em bico, em fazer uma mão de obra mais barata. Isso prejudica aquele que ainda está trabalhando com carteira assinada, que aquele que ainda está empregado, que vai ter uma pressão amanhã depois para ser tirada essa pessoa e aquela outra pessoa trabalha por menos. Então isso é um efeito de cascata. E no final, esse dinheiro que gira na economia, ele falta, né? Então, a própria reforma da Previdência, que podemos falar um pouquinho depois também, ainda tem gente que acha boa a reforma da Previdência, né? Mas tem um monte de gato inteirado nessa reforma da Previdência de que vai afetar a população, né? Então, hoje em Teutônia, se não me engano, entram 10 milhões de reais por mês de aposentadoria. Então, daqui para frente, esse dinheiro, tudo bem, esse dinheiro está garantido, mas daqui para frente vai ter cada vez menos aposentados, menos dinheiro entrando, vai faltar esse dinheiro na economia.
Então, se nós não tivermos um pleno emprego, não tivermos um aquecimento da economia, vai, obviamente, circular menos dinheiro. Né? Então, eu acho engraçado que o governo, né, não consegue, uma vez, reduzir os impostos. Muitos empresários ficam achando que o trabalhador ganha demais. Tem que facilitar algumas coisas. Agora, por que a classe empresarial, através da FIEX, da Fiesp de São Paulo, da própria do Rio de Janeiro, por que eles não fazem uma pressão em cima da questão de impostos? Então, vamos facilitar, Hoje, os coitados dos escritórios de contabilidade, eles cada vez estão mais abarrotados de burocracia. Então, nós estamos tendo uma informática hoje avançada, mas nós estamos tendo mais papel. Nós estamos tendo mais coisas que nós temos que provar. Que nem os 40%, 50%. Quantos anos já faz que já foi pago esse dinheiro do plano Collor, aquela diferença e tudo, mas as empresas têm que continuar a recolher 50%. Então, onde é que vai esses outros 10%? Então, isso faz uma diferença muito grande, e aí muitas pessoas se sujeitam a entregar os 40%, 50% de volta para o patrão, para conseguir um acordo, para uma saída facilitada, conseguir sacar o fundo que está lá. Então nós temos uma série de coisas, de leis no Brasil que não batem, né? que são eles, um choca contra o outro. Por exemplo, na reforma trabalhista foi feito aquele acordo facilitado, que é a visa indenizada, então a metade, você recebe 80% do fundo de garantia que está lá, você saca, a empresa paga apenas 20% em vez de 40%, só que você não tem seguro-desemprego. Então, muita gente que precisa de seguro-desemprego, não vai valer a pena ela conseguir fazer uma saída naquela lei. Então, foi uma lei que foi feita que não conversaram com todo mundo, porque ela não deu certo. Então, são uma série de fatores que acontecem que não batem. Então, a reforma da Previdência. Vamos falar um pouquinho do que está acontecendo. Por exemplo, dentro da reforma da Previdência, o 14º vai ser somente até 1.364. Era para ser um salário mínimo. Como nós temos alguns pisos regionais em alguns estados, como o caso do Rio Grande do Sul, se aumentou para 1.364. Ou seja, toda a população praticamente do nosso estado aqui, ela ganha um pouquinho mais que esse valor. Ou seja, todos vão acabar praticamente saindo fora do 14º daqui para frente. Já mudaram somente por mês. Então, se você trabalha um mês, você ganha 12 hours. Trabalhou 12 meses, ganhou o inteiro. Então, agora, esse 14º é somente referente até 1.364. Ou seja, 70%, 80% da população do Rio Grande do Sul não vai mais ganhar 14º. Esse dinheiro vai acabar faltando na economia depois. E aí agora a reforma da Previdência, o saque do fundo de garantia até R$500, que era uma expectativa enorme, que podia sacar tudo, né? Então o que acontece? Tiraram com uma mão, agora querem dar com outra mão, até R$500, então pode sacar a cada ano do teu dinheiro, mas aquele dinheiro do fundo de garantia é meu, é de cada um, ele está depositado oportunamente na demissão, na hora mais difícil que o trabalhador perde emprego, ele vai poder sacar. Só que ele tem que se dar conta de que ele já sacou o dinheiro. Então ele vai adiar um problema. Agora ele sacou, ele achou, daqui a pouco achou bom, mas lá atrás, quando ele mais precisa, quando ele perde o emprego, quando ele pode usar esse dinheiro para pagar as contas, ele não vai ter mais. Então nós estamos fazendo uma série de besteiras no governo, na economia, que não batem. Então nós, como sindicato, nós estamos no meio dessa tempestade, a gente não sabe até onde vamos segurar também, que nós também somos vítimas cada dia no que acontece. E faltando emprego, o efeito também é para o sindicato, é para o município e para todo mundo. Uma situação complicada também é que essa questão das demissões geralmente acontecem em massa. E aí o nosso sistema interno, as nossas empresas não conseguem absorver todos esses desempregados no mesmo período. Com certeza, imagina numa tacada só você colocar esse, e aí nos últimos anos eu não tenho visto surgirem empregos em massa. Uma empresa nova que abriu, gerou 50, gerou 100 empregos, né? Isso dificulta. Então, quando você perde, daqui a pouco, que nem nós perdemos agora no ateliê mais de 40, nós perdemos na malharia mais de quase 30, na Paquetá 60,
Então, sem contar fora outros setores da economia. Então, onde é que você vai colocar essas pessoas de uma hora para outra, tudo, né? Então, muitas vezes é só repor em alguma empresa. Nós anos atrás nós tínhamos problemas até de prédio para uma empresa maior, tudo. Hoje nós temos o Elefante Branco em Carnaval, que é a Blip, o prédio da Blip. Nós temos o Elefante Branco, que é o Couros Bom Tiro lá, que o prédio também está parado. E agora nós temos aí um prédio de mais de 6 mil metros quadrados da Paquetá, que também está vazio, né? Então, e o outro prédio deles também ocupando menos pessoas. Então, assim, se nós conseguíssemos trazer uma empresa grande para se instalar em Teutônia, para gerar 400, 500 empregos, nós teríamos um fôlego, mas não é isso que está acontecendo. E o Sindicaut acompanha toda essa situação dos trabalhadores e dá o suporte, assim como fez com a questão dos pagamentos da Blip. Você colocou muito bem, o sindicato ele sempre está aí para falar a verdade. Quando lá atrás foram demitidas as pessoas e a Blip não pagou, nós falávamos na época que ia demorar para esse pagamento acontecer. Né? E dentro do processo da falência, primeiro foi recuperação judicial, depois foi falência, muitas coisas aconteceram, que não adianta a gente colocar isso agora no rádio, isso aqui, no programa, tudo, né? Mas assim, nós sabemos o que nós passamos, né? E nós falamos que ia demorar, só que as pessoas não quiseram escutar isso, elas não quiseram ouvir de nós de que ia demorar, elas quiseram acreditar em gente que disse que ia resolver em pouco tempo. E nós sempre falamos que não era assim. Agora, quando aconteceu a liberação do valor, né, eles certamente se lembraram de que nós fomos coerentes, nós fomos honestos, falar que era um processo difícil. E por que demorou? Foi uma série de fatores. Por exemplo, dentro de um processo de falência, como foi o caso da Blip, em cada movimentação de alguma ação, algum questionamento de alguém, por exemplo, o questionamento do Ministério Público. Então, o Ministério Público, ele dava prazo de 10 dias para cada interessado, ou cada ator. Por exemplo, que é o próprio fórum, que é o próprio advogado do trabalhador, que é o falido, que é o síndico. Então, em cada movimentação dentro do processo, no mínimo levava 60 dias. E aí você achava um chifre na cabeça de um outro cavalo de novo, né? E aí de novo começava a mesma coisa, mais 60 dias, e nunca se dava no tempo exato, porque se você tem 10 dias, é discutível, conta sábado, domingo, sei o quê, tudo, né? Então muitas vezes é dias úteis, sei o quê. Então é uma série de fatores, e o sindicato tem que seguir esses ritos. Mesma coisa o caso da Paquetá agora, né? Então não é de uma hora para outra, estamos trabalhando para isso, tudo, né? Mas quando falta dinheiro, falta tudo. Né? E o sindicato muitas vezes ele é condenado quando ele fala uma verdade, e o trabalhador tem razão quando ele diz, não, mas eu trabalhei, é o meu direito que eu tenho. Sim, é verdade, só que quem tem que pagar não é o sindicato, nem o advogado, é a empresa na qual ele trabalhava. E muitas vezes as pessoas, ela tem um problema financeiro, né? E além de tudo, mesmo não sendo problema financeiro, é um direito dela, que ela trabalhou, ela vendeu sua mão de obra, ela precisa receber. E aí, então, ela tem razão de que ela está ansiosa para resolver aquele problema dela. Infelizmente, não é assim como as coisas funcionam. A gente gostaria de ser mais ágil, mas nós estamos no Brasil e a burocracia não está há muito tempo. Mas aos poucos os funcionários da Blip estão recebendo parte do valor. Nós, por parte do sindicato, dos advogados que o sindicato patrocinou, nós temos uma situação de um alvará que teve problema, que está pendente, que já foi feito para acerto, e agora estamos trabalhando nos falecidos, né, que sempre tem uma burocracia maior, onde tem que primeiro abrir o inventário, a familiar tem que abrir o inventário, tudo também está se resolvendo. Lógico, nós estamos falando de 30%. Né, poderá ser 35%, 40%, 50%, dependendo da venda do prédio. Então, a questão do prédio é outra situação bastante complexa, porque, na verdade, o prédio, na época, ele estava no nome do terceiro, né, que é o nome do sogro dos ex-donos. Né? Então, tem que desconstituir esse dono para dizer que o prédio era da Blip. Se é da Blip, é dos funcionários. Se é dos funcionários, consequentemente, vai para leilão. Mas sempre acham alguma picuinha da frente a isso, e infelizmente não andou, né? Porque lá atrás, bem no início, o próprio sindicato
apresentou um interessado em locação do prédio a valor de R$3.000 mensais de aluguel. Infelizmente foi indeferido, foi negado, né? E se nós tivéssemos conseguido botar essa pessoa lá, que fosse de graça, todos esses anos cuidando do prédio, hoje nós teríamos talvez uma valorização de 2 milhões a mais do prédio. Então são os erros que acontecem, infelizmente a burocracia nos come em muitas situações. Mudando um pouquinho de assunto, Roberto, no início dessa semana o Citicaut homenageou os membros filiados há mais de 20 anos no sindicato. Falando de coisa boa então, realmente cada ano o sindicato faz uma homenagem aos associados que têm mais tempo de filiação. Então esse ano nós havíamos identificado 149 homenageados. São pessoas que estavam no calçado há muitos anos atrás, umas continuaram, umas voltaram, né? E nós temos uma certa dificuldade para identificar 100%. Até a matrícula 7.000 e pouco, nós podemos ter pessoas que têm a filiação de 20 e poucos anos e nós não temos no sistema. Por quê? Porque quando nós compramos a informática, na época, muito antes depois do sindicato surgir, nós colocamos dados dali para frente. O anterior não foi. Então nós pedimos muitas pessoas para trazer a carteira de trabalho. Com a carteira de trabalho, sabendo o contrato, nós íamos na proposta de sócio e nós conferíamos se a pessoa realmente era sócio. Então nós identificamos nesse ano 149 homenageados. E todos eles receberam convite para vir. Alguns preferiram não vir, outros acabaram na última hora não vindo, mas nós tivemos 93 pessoas que compareceram nas 2 noites. Então foram 4 turmas enormes, né? A turma de mais de 24 anos foi a maior turma de todas. Nós tivemos várias pessoas com mais de 30 anos de filiação que receberam essa homenagem. Então isso é uma alegria muito grande, você ter gente que tantos anos já contribuiu ao sindicato, logicamente usufruíram do sindicato, mas lá atrás já acharam importante o sindicato. E o sindicato cada vez é mais importante porque ele é um órgão de defesa do trabalhador. Então hoje nós temos sócios especiais, nós temos já sócios das empresas, então nós tivemos a oportunidade de fazer 2 noites seguidas uma homenagem, né? E as fotos já estão sendo divulgadas no jornal e cada homenageado vai ganhar uma foto também, depois que ele vai colocar em casa, vai guardar, lá está toda a turma com o nome de cada um, né? E esse ano a diretoria optou de que somente receberá o brinde quem comparecer na homenagem. E aqueles que não vierem, infelizmente, eles têm a oportunidade de vir ano que vem de novo, que nós vamos homenagear de novo quem não foi homenageado. E a ideia do sindicato é chegar a 20 anos de filiação. Cada vez que nós chegarmos a 20 anos de filiação, nós vamos homenageá-los. Então não vamos ter mais 21, 22, 23. Cada ano chegou a 20, esse ano tu tem 19 anos de sócio sindicato, chegando a 20 vai ser homenageado. Então essa é a ideia futura. E já aproveitamos também, já lançamos o próprio baile, que logo está na porta, né? Então 19 de outubro nós temos o baile do calçadista. E mais antes disso, 7 de setembro, que é um feriado nacional, esse ano o sindicato vai fazer a festa das crianças de novo. Então nós, ano passado não fizemos Dia das Mães ano passado, e esse ano faremos a festa das crianças calçadistas, 7 de setembro, no pavilhão multiuso da Prefeitura de Teutônia. Então são várias atividades que nós estamos tendo ainda. E não esquecendo que mês de agosto é mês do dissídio. Então, agora dia 10 de agosto sai o índice oficial do NPC, e aí realmente, de fato, acontecem as negociações. Já estamos em contato com algumas empresas, fazer um dissídio direto, e por outras também vai ser via sindicato patronal, e oxalá que esse ano não demore tanto que nem ano passado. Ano passado foi uma novela que nós fechamos dissídio só em novembro, com algumas empresas, né? Então, sindicato até o final do ano tem muita atividade para passar. Roberto, infelizmente nosso tempo é curto. Em breve você retorna para falar um pouco mais sobre esses eventos. Muito obrigada pela tua presença hoje. Tenha um bom dia. Obrigado, Bruna. Um bom dia.